A história de hoje não é só sobre um pet. É sobre o silêncio que machuca e sobre a coragem que, às vezes, nasce em quem a gente menos espera. Num lugar onde todos fingiam não ver, alguém decidiu abrir os olhos e mudar um destino. E se você está aqui, é porque também acredita que nenhuma vida deve ser ignorada. Antes de começar, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho e, por favor, conta nos comentários qual foi o animal que mudou a sua vida, aquela história que ainda mora no seu peito, aquele olhar que você nunca mais esqueceu. A gente lê tudo. E quem sabe sua história não vira o próximo vídeo por aqui? Agora respira fundo. O que você vai ver é real. E pode ser difícil, mas precisa ser contado. Porque só quem já foi invisível sabe o valor de ser enxergado. As manhãs naquela rua começavam sempre do mesmo jeito, um ranger de portões maltratados pelo tempo, e um silêncio pesado que engolia até os cantos dos pássaros. O asfalto rachado misturava poeira e abandono, e nas calçadas tortas, o mato crescia como se tentasse esconder a sujeira de tanto descaso. Casas com muros altos, janelas fechadas e almas ainda mais trancadas. Ali, ninguém olhava para ninguém, e isso incluía ele. Era uma rua que fingia não ouvir, que preferia não ver. Um lugar onde a solidão fazia ninho nas frestas e a indiferença era mais comum que o bom dia. Num canto de quintal onde o tempo parecia empedrado, vivia ele. Um cão pequeno, talvez nem tão velho assim, mas já com o corpo gasto de tanto tentar resistir. Amarrado a uma corrente curta demais para deitar com o corpo inteiro no chão, pelos ralos, encardidos pela lama e pelo tempo. Olhar perdido, alma apagada. O nome, se um dia teve, já não fazia parte da história. Agora era só mais um vulto no quintal de uma casa esquecida. Um quintal onde o sol parecia não entrar, e o tempo se arrastava feito ferida aberta. As costelas saltavam como grades sob a pele fina. A cabeça, sempre baixa. E os olhos, aqueles olhos, já não pediam nada, porque aprenderam que pedir dói mais do que calar. Na parede da casa, manchas escuras de tempo e raiva. No chão, tigelas quebradas, água parada, moscas. Na alma do cão, um cansaço que só quem já perdeu a esperança conhece. E mesmo assim, todos viam. Sim, todos viam. A mulher que passava todos os dias com as sacolas, o menino da bicicleta, o senhor que varria a calçada olhando de canto de olho. Todos viam. Mas ninguém parava. Ninguém dizia nada. Às vezes ele latia, num som rouco, como se ainda restasse um último fio de pedido. Mas o latido se perdia no ar, abafado por muros e ignorância. Todos os dias, a dor começava antes do sol nascer. Era como um ciclo que se repetia sem trégua, uma rotina cruel gravada no relógio da casa e na pele do cão. Assim que a porta dos fundos se abria, ele já se encolhia. Não havia surpresa, só medo. Medo antecipado, aprendido, entranhado. A corrente se esticava com um tranco seco, às vezes sem motivo, às vezes com um motivo banal demais, como latir ou existir. Os gritos vinham logo depois, palavrões cuspidos com raiva, objetos atirados, pancadas que não eram vistas, mas se ouviam e doíam só de escutar. O cão tremia, não só de frio, nem só de fome. Era o medo que fazia o corpo tremer daquele jeito. Um medo antigo, de quem já entendeu que ali não há escapatória. A coleira, apertada demais, cortava aos poucos a carne do pescoço. A água no pote, quando havia, era suja. A comida, escassa, jogada como se alimentá-lo fosse um castigo. O chão onde ele dormia era barro, barro duro, seco no calor, cortante no frio. À noite, o sereno molhava a terra, e ele tentava se esconder entre as sombras para escapar do vento. Mas o que doía mesmo não era físico. Era a ausência de afeto, o vazio, a ausência total de qualquer sinal de cuidado. Às vezes, mesmo sem som, os olhos do cão gritavam, pediam por qualquer migalha de gentileza, mas o mundo respondia com desvio de olhar, porque, do outro lado do muro, havia vida. Vizinhos cuidando dos seus jardins, crianças passando com lanches nas mãos, adolescentes escutando música nos fones de ouvido. Todos viam.
Todos sabiam, mas desviavam os olhos. E o cão? Seguia ali, cada dia mais calado, cada dia menos visível. Ele se encolhia com qualquer movimento, mesmo uma folha que caía o fazia estremecer. Qualquer passo em direção a ele era uma ameaça, um aviso de dor. E ainda assim, ele resistia, sobrevivendo no fio da esperança, na sombra de algum instinto que dizia que talvez, um dia, alguém estendesse a mão. Mas naquele cenário, a compaixão parecia ter sido arrancada junto com as flores da calçada. E só o medo crescia, alimentado por cada segundo de silêncio cúmplice. Até ali, tudo era rotina. Rotina de abuso, de omissão, de solidão. Mas algo estava prestes a mudar. Porque enquanto todos desviavam o olhar, alguém, finalmente, começou a observar. No fim da rua, numa casa simples com pintura desbotada, morava Dona Lourdes, 78 anos. Viúva. O tipo de gente que todo mundo conhece de vista, mas poucos sabem o nome. Ela passava as tardes sentada na varanda, com uma xícara de chá entre as mãos e o rádio antigo tocando baixo. Observava o mundo com olhos moles, cheios de lembranças, e via tudo. Mesmo quando fingia que não via. Durante semanas a cena se repetia. Os gritos, o som da corrente sendo puxada, o latido que começava firme e terminava num gemido rouco. Ela olhava para o portão fechado da casa ao lado, franzia a testa e voltava a encarar o chá, como se buscasse respostas no fundo da xícara. Mas num domingo nublado, algo mudou. O latido foi diferente, não era medo, era desespero. E veio seguido de um som oco, seco, forte. Dona Lourdes largou a xícara, se levantou devagar, chegou até o muro e espiou por entre as frestas do portão. Viu. E o que viu não saiu mais da cabeça. O cão estava deitado, arfando. Um fio de sangue escorria da perna. A corrente apertada demais, o corpo tremendo. Mas o que mais doeu em Dona Lourdes não foi a ferida, foi o olhar. Aquele olhar não pedia socorro, porque já tinha aprendido que não adiantava. Era um olhar de quem já tinha desistido. Naquela noite, Dona Lourdes não dormiu. A imagem do cão vinha o tempo todo, entre as batidas do relógio da cozinha e o ronco abafado do rádio. No dia seguinte, pegou o celular velho do neto, que ele tinha deixado ali quando quebrou a tela. Funcionava o suficiente. E começou a gravar, disfarçadamente. Pelo vidro da janela, pelo vão do portão. Não sabia o que faria com aquilo, mas precisava registrar. Como se guardar aquelas imagens fosse a única maneira de se manter viva por dentro. Os dias seguintes foram cheios de dor e silêncio. Ela gravava, guardava, sentia o coração apertar. Chegou a conversar com a filha, mas a resposta foi um sussurro cansado. Não se mete, mãe. Isso não é com a gente, mas era. Dona Lourdes sentia no peito, sentia na pele. Sentia no peso de cada suspiro. Na última gravação, depois de um dia especialmente violento, ela olhou para a câmera, com os olhos úmidos, e disse baixinho: "Até quando a gente finge que não é com a gente?" A frase ficou ecoando, como um grito que ela não sabia mais guardar. Naquele momento, a revolta começou a ferver. Silenciosa, mas poderosa. Como um trovão que ainda não caiu, mas já está se formando no céu. A segunda-feira amanheceu abafada, como se o céu estivesse segurando a respiração. Não era só o calor que incomodava. Havia um peso no ar, desses que não se explicam, só se sentem. Dona Lourdes acordou antes do rádio tocar. Aquela manhã parecia diferente. O silêncio lá fora era denso, opressivo. Um silêncio que prenunciava grito. Foi até a janela e olhou o quintal do vizinho. Lá estava ele. O cão. Encolhido no canto de sempre. A corrente parecia ainda mais curta. E nos olhos, via sombra. Um apagamento. Ela ficou ali, com a mão no batente, tentando respirar fundo. Mas o ar parecia denso demais para entrar. E então, por volta das 10 da manhã, os gritos começaram. Não eram como os de outros dias. Tinham um tom descontrolado, furioso. Depois vieram os sons, pancadas, secas, fortes, 3, 4, talvez mais. E então o uivo. Não um latido.
mas um grito, cru, cortante, tão visceral que fez até os passarinhos calarem. A caneca escorregou da mão de Dona Lourdes e se espatifou no chão. Ela correu até o muro. Olhou por entre as frestas. O homem, ofegante, segurava um cabo de vassoura quebrado. Os olhos estavam vermelhos, perdidos em alguma fúria que não tinha nome. O cão tentava se arrastar pelo chão, a perna ferida, o corpo tremendo, a pele suja. Não rosnava, não mordia, só chorava. Num som que não era súplica, era rendição. Dona Lourdes gritou do portão, com toda a força que ainda tinha. Mas ele não parou, fez um gesto obsceno e entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Foi aí que algo nela quebrou. Não foi impulso, foi ruptura. Ela entrou em casa sem hesitar, abriu o armário, pegou uma toalha, uma chave de fenda e o celular. Olhou para si no espelho por um segundo e disse em voz baixa: "Chega." As mãos tremiam, mas os olhos estavam firmes. Atravessou a rua com passos decididos. Cada batida do coração parecia um tambor na garganta. O portão do vizinho estava apenas encostado, como se o destino, por um instante, tivesse deixado espaço. Ela empurrou e entrou. O quintal era ainda pior do que imaginava. Cheiro de mofo, fezes, raiva. No canto, ele, o cão, assustado, mas alerta. Ela foi se aproximando devagar, as mãos abertas, como quem se entrega. "Calma, meu filho, agora vai passar." Ajoelhou-se no chão áspero. A dor no joelho veio, mas ela não se importou. O cadeado estava preso à parede, coberto de ferrugem. Ela forçou com a chave de fenda. 1, 2 vezes. E então... clac! A trava cedeu. A corrente caiu com um som surdo, pesado, como se algo simbólico tivesse acabado ali. Ele recuou, assustado. Mas ela já o envolvia na toalha. Com cuidado, com ternura, como quem embala o que há de mais frágil no mundo. O corpo dele tremia como vara verde. Leve, leve de um jeito triste. Ela o ergueu, com esforço, com dor, mas com decisão. E então, o grito. O homem surgia na porta da casa. "Larga esse bicho aí, velha doida. Eu chamo a polícia. Isso é roubo. Isso é invasão." Ela não respondeu. Segurou o cão com mais firmeza. E andou. Ele avançou um passo. Ela parou. Virou o rosto, firme. "Você já fez barulho demais. Agora é minha vez." A rua começou a reagir. Janelas se abriram. Portas se entreabriram. Celulares surgiram nas mãos. Mas ali, no meio da confusão, nascia o silêncio. O silêncio que só existe quando a verdade aparece. O cão, nos braços dela, suspirou. Um suspiro longo, pesado, como quem solta tudo de uma vez. E ela andou, passo por passo. O vento soprou leve. A toalha balançou. A corrente ficou no chão, esquecida. Ela não olhou para trás. Nem precisou, porque naquele instante, ela não era só uma senhora. Era abrigo. Era escudo e resistência. E ele, nos seus braços, ainda tremendo, aos poucos se deixava carregar, como quem entende, pela primeira vez, que o pior já ficou para trás. No dia seguinte, a rua já não era a mesma. O sol mal havia nascido quando os primeiros burburinhos começaram. Vozes sussurradas atravessavam muros como vento frio. Portões entreabertos, olhos curiosos. Na calçada, pequenos grupos se formavam. Gente que há anos não trocava a palavra agora discutia fervorosamente. Ela invadiu. Fez o certo. Era só um bicho. Era uma vida. O resgate tinha sido filmado por 3 celulares. As imagens circularam como fogo em capim seco. No grupo da rua, no WhatsApp do bairro, no Facebook local. Dona Lourdes com o cão no colo, enfrentando gritos, saindo com dignidade. Um retrato de coragem. Ou, para alguns, de loucura. "E mete demais", disse uma senhora. "Ela é corajosa", respondeu outra com os olhos marejados. A padaria da esquina virou ponto de debate. Entre o café preto e o pão na chapa, as opiniões se dividiam como a cidade. "Daqui a pouco vai ter que tirar gente de dentro de casa também?", disse um homem de voz grossa, sem tirar os olhos do celular. "Mas ele batia no cachorro, cara", respondeu um rapaz jovem, franzindo o senho.
Os olhares agora se voltavam todos para o portão onde antes ninguém ousava olhar. Estava fechado, silencioso, mas não esqueciam os gritos, nem o uivo. No mesmo dia, alguém ligou para uma organização de proteção animal. Outro vizinho acionou a polícia. A história se espalhou rápido. Chegou até uma rádio comunitária. O telefone de Dona Lourdes não parava. Gente agradecendo, elogiando, oferecendo ajuda. E claro, críticas também. Alguns acusavam. Ela invadiu propriedade privada. Vai arrumar problema para ela. É uma velha carente querendo atenção. Mas nada disso a abalava, porque no canto da sala agora dormia um cão, a salvo. A organização de proteção animal chegou à tarde. 2 voluntários, uma veterinária e um assistente jurídico. Recolheram relatos, tiraram fotos, filmaram o local do abuso, fizeram perguntas, ouviram respostas, tomaram nota dos nomes e do silêncio de alguns. A polícia também apareceu. Formalidade, disseram, mas queriam ouvir a invasora. Dona Lourdes abriu o portão com a serenidade de quem não tem mais nada a esconder. Mostrou vídeos, mostrou as feridas do cão, contou cada detalhe, sem tremer. O policial anotou tudo e, antes de sair, olhou para o animal no canto da sala. Ele tem nome? Ela sorriu pela primeira vez em dias. Não ainda, mas agora ele vai ter. Do lado de fora, o bairro ainda fervia, mas algo havia mudado. A rua que antes fingia não ver, agora discutia, opinava, se envolvia. E se havia divisão, havia também uma semente, plantada pelo gesto de uma mulher que decidiu não calar. A casa de Dona Lourdes nunca fora grande. Paredes simples, móveis antigos, um quintal estreito onde ela mantinha algumas plantas. Mas agora, aquele espaço pequeno abrigava algo imenso, o recomeço de uma vida. Ela preparou um cantinho com uma coberta macia, uma tigela de água limpa e um pouco de ração molhada em um caldo de carne da janta de ontem. Tudo com cuidado, carinho, mas sem pressa. Como quem entende que o que está ferido por dentro não se cura com velocidade, se cura com respeito. Ele entrou em silêncio. Não correu. Não abanou o rabo. Só caminhou devagar, como se cada passo fosse um... Cheirou o chão, olhou ao redor e então se escondeu, atrás do sofá, encolhido, em posição fetal, como quem pede para o mundo não o encontrar. Dona Lourdes respeitou. Não forçou a aproximação, deixou a comida por perto, trocou a água e ficou ali, sentada, quieta, presente. As horas passaram lentas. À noite, ele não tocou na comida. A água permaneceu intacta. Dormiu escondido, quase imóvel. No segundo dia, o padrão se repetiu. Qualquer movimento dela fazia o corpo dele tremer. O barulho de uma colher no prato, um passo no chão de madeira. Tudo o assustava. E foi aí que ela entendeu. Aquilo não era só medo. Era algo mais profundo. Algo que palavras humanas não alcançavam. Não era medo. Era trauma cristalizado. Era como se ele tivesse congelado por dentro. Como se o instinto de confiar tivesse sido apagado. E agora, cada gesto de carinho era recebido com desconfiança. No terceiro dia, ele olhou nos olhos dela pela primeira vez. Não por muito tempo. Apenas um segundo. Mas foi o suficiente para que o coração de Lourdes se partisse e se enchesse de esperança ao mesmo tempo. Ela percebeu que não se tratava apenas de alimentar um corpo, mas de aquecer uma alma. Começou a ler histórias em voz baixa, perto dele. Repetia o mesmo tom, as mesmas palavras suaves, mesmo sem saber se ele entendia. Talvez ele só entendesse o tom. Ou talvez entendesse tudo. Um dia, deixou uma meia velha perto do cantinho dele. Quando acordou, a meia tinha sido arrastada até embaixo da mesa. Naquela primeira semana, o tempo parecia ter outro ritmo. Tudo era lento. Tenso. Sutil, mas também vivo. Porque apesar de todos os sinais de recuo, ele estava lá. Respirando. Observando. Esperando. E Lourdes também estava. Paciente como só quem já sofreu sabe ser. Do lado de fora, o bairro ainda comentava. Do lado de dentro, 2 corações tentavam aprender um novo idioma. O da confiança.
E a casa, antes silenciosa, começava a aprender o som da cura. Na manhã seguinte, Dona Lourdes preparou tudo com antecedência. Separou uma bacia com água morna, um sabonete neutro, uma toalha felpuda que guardava há anos e um pente de dentes largos. Não havia pressa, havia cuidado. O banheiro foi improvisado no quintal, sob o abrigo das plantas. Ali o sol batia suave, e o vento parecia sussurrar que seria um bom dia. Ela chamou o cão com delicadeza. Ele não se moveu, continuava atrás da mesa, observando, sem sair do lugar, mas também não rosnou, não fugiu. Eu não vou forçar, meu bem. Ela deixou a toalha dobrada no chão, perto dele, e se afastou. À tarde daquele mesmo dia, algo mudou. Com a porta da sala entreaberta, ele deu 2 passos hesitantes em direção à varanda. Viu a bacia, cheirou e recuou, mas não desapareceu. Na manhã seguinte, ela tentou de novo. Dessa vez, com a ajuda de um potinho com carne cozida, bem cheirosa. O olfato venceu o medo. Mesmo que só por ele saiu de trás do móvel, devagar, e se aproximou. Foi quando ela estendeu a mão com o sabonete na outra. Ele congelou. O corpo ficou rígido, mas não correu. O primeiro toque foi quase imperceptível, só a ponta dos dedos na pelagem suja. Depois, mais um pouco. Depois o sabonete, a água morna, as mãos leves. Ele tremia o tempo todo. Não pela água, mas por tudo que aquela água despertava. Era o primeiro banho sem dor, sem gritos, sem medo. A sujeira escorria pelo chão como se levasse embora também um pouco do passado. O cheiro mudou. O pelo começou a mostrar uma cor que ninguém lembrava, e mesmo assim, ele seguia distante. Com o corpo limpo, as feridas visíveis ficaram mais claras. Havia cicatrizes nos ombros, nas patas, uma mancha escura perto da costela. Ela aplicou pomada. Deu o remédio contra vermes. Colocou o colar antipulgas. Tudo com silêncio. Tudo com presença. Tudo com tempo. Ele aceitava, mas sem entregar nada. O olhar ainda vigiava, tenso. O rabo permanecia entre as pernas. O corpo, sempre de lado, nunca de frente. À noite, recusou novamente a comida, mas tomou metade da água. Dona Lourdes anotava tudo em um caderninho. Cada migalha de progresso, cada pequeno gesto. Às vezes, sentava ao lado dele com um livro aberto e fingia ler. Só para estar ali, só para ele saber, porque ela já tinha entendido. A dor dele era funda. Era funda como o poço de abandono. E reconstruir confiança não era coisa de um dia, nem de uma semana. Era coisa de tempo, de paciência, de silêncio. Aos poucos, só com o tempo. Ela repetia essa frase como um mantra, como quem rega uma planta que ainda não brotou. E ali, entre um banho e um olhar fugidio, ela sabia. Ele ainda não confiava, mas ela já amava. Era o 7º dia. O cheiro da casa já não lembrava mais abandono. O cantinho do cão agora tinha uma mantinha nova, tigelas limpas e até um brinquedo velho que Dona Lourdes resgatou do fundo de uma gaveta, um ursinho de pano, com uma orelha rasgada, herança esquecida do neto. Tudo parecia caminhar. Ainda que lentamente, ela já conseguia se aproximar um pouco mais. Ele, por sua vez, já não fugia com tanta pressa. Ainda mantinha distância, ainda tremia, mas havia um fio de tolerância entre os dois. Um fio frágil, quase invisível, mas real. Foi então que, naquela tarde morna, algo inesperado aconteceu. Dona Lourdes se abaixou com cuidado para ajeitar a coberta ao lado dele. Não disse nada. Não tocou. Só se aproximou. E o cão, por um segundo, pareceu aceitar. Mas no instante em que sua mão passou um pouco mais perto da cabeça dele, ele reagiu. Não foi ataque. Não foi raiva. Foi puro instinto. Um rosnado baixo, seco, seguido de um movimento brusco. Ele ergueu o corpo e deu um pequeno salto para trás. Os pelos eriçados, os olhos arregalados. Depois veio o som que partiu o coração dela. Um choramingo fraco, miúdo, como um pedido de desculpa por ter se defendido. Ou talvez um pedido de socorro. Dona Lourdes caiu sentada, assustada, o coração disparado, as mãos trêmulas. Olhou para ele, agora encolhido de novo no canto da parede, e sentiu uma tristeza funda subir pelo peito.
Por um segundo, pensou em tudo o que estava fazendo. Nos remédios, no banho, nas noites mal dormidas, nos olhares desconfiados. E o pensamento veio seco, cruel, quase como um sussurro interno. Será que machucaram demais para ele confiar de novo? Ela ficou ali, sentada no chão frio, sem se mover. O cão também. 2 corpos feridos, tentando coexistir. Minutos depois, com calma, ela se levantou. Não falou com ele. Não tentou reaproximação. Apenas deixou um pedaço de pão ao lado da tigela. E saiu da sala com passos lentos. Naquela noite, ela chorou. Chorou sozinha, em silêncio, como quem derrama um luto invisível. Não era luto por ele. Era luto por tudo que ele havia perdido, por tudo que haviam tirado dele. Confiança, alegria, segurança, paz. Ela não desistiu. Mas naquele dia, chorou. O processo de cura às vezes machuca mais do que o ferimento. E naquele momento, tudo parecia incerto. Mas mesmo na dúvida, ela deixou a porta aberta. Porque às vezes, o maior gesto de amor é não forçar o amor. No 9º dia após o resgate, Dona Lourdes acordou diferente. Talvez fosse o jeito como ele a olhou por um segundo a mais. Ou talvez fosse o silêncio da rua, que já não a incomodava, a inspirava. O fato é que ela entendeu. Não bastava cuidar. Era preciso fazer mais. Era preciso falar por quem nunca teve voz. Sentou-se com o celular antigo em mãos. Respirou fundo e começou a escrever. No aplicativo de denúncias da prefeitura, preencheu cada campo com calma. Colocou o endereço. Relatou datas. Descreveu sons, cheiros, cenas. Anexou fotos, as que tirou escondida, os vídeos, as imagens das feridas. Depois, foi até a delegacia do bairro. Fez o boletim de ocorrência. Disse tudo. Nome, detalhes, ameaças. Mostrou a gravação do dia em que invadiu o quintal. O atendimento da polícia, que não olhou para o cão e sim para ela como invasora. Assumiu cada passo. O escrivão hesitou, mas registrou. Pode dar problema, disse. Já deu, respondeu ela. Mas agora quero que dê certo. Voltou para casa. Sentou-se à mesa e escreveu uma carta à rádio local. Assinou com o nome completo, colocou o número de telefone e enviou. A matéria saiu 2 dias depois. Moradora resgata cão em situação de maus tratos e denuncia caso à polícia. A história correu. Primeiro, vieram os comentários positivos. Gente de outros bairros oferecendo ajuda. Mensagens de apoio. Doações de ração. Uma mulher ofereceu atendimento veterinário gratuito. Um adolescente mandou uma carta desenhada com a frase: "Você é um anjo, vó." Mas como toda verdade que incomoda, a história também dividiu. Alguns acusavam. Invadiu propriedade privada. Devia ter chamado a polícia antes. Isso é coisa de quem não tem mais o que fazer. Outros defendiam com fervor. Ela salvou uma vida. Se ninguém tivesse feito nada, ele já estaria morto. Precisamos de mais Lourdinas por aí. Grupos de proteção animal replicaram a denúncia. Os voluntários voltaram à casa dela. Gravaram um vídeo. Coletaram mais testemunhos. Ela os apresentou a vizinhos dispostos a falar. Houve quem se calasse por medo. Houve quem mentisse, por amizade com o antigo tutor. Mas a maioria falou. Confirmou os gritos, os maus tratos, os anos de negligência. O caso virou símbolo, mas também virou alvo. Um homem passou de carro e gritou: "Velha intrometida!" Outro jogou uma garrafa no portão. Ela não respondeu. Só reforçou a tranca. E continuou. Continuou lutando. Porque agora não era mais só por ele. Era por todos os que ainda estavam acorrentados atrás de muros fechados e olhares desviados. A dor tinha virado denúncia. E a denúncia estava virando voz. E a cada novo apoio que chegava, a certeza crescia. Ela tinha feito o certo. E não estava mais sozinha. As semanas seguintes foram um redemoinho de papéis, perguntas e esperas. A casa de Dona Lourdes, antes refúgio tranquilo, agora era ponto de encontro de ativistas, repórteres locais e vizinhos curiosos. E, enfim, veio a convocação. Audiência marcada. No envelope, as letras formais pareciam pesar, mas ela não hesitou. Engoliu seco
respirou fundo e disse para si mesma: se é para lutar, eu vou até o fim. O fórum da cidade ficava a poucos quilômetros dali. Pequeno, abafado, com bancos de madeira onde o tempo parecia não passar. Ela entrou com passos firmes, de vestido simples, sapatos gastos e o caderninho nas mãos. Atrás dela, uma voluntária da organização de protetores e 2 testemunhas da rua. Do outro lado da sala, ele, o homem do quintal, camisa social amassada, olhar frio, braços cruzados. Quando questionado, não hesitou em mentir. Não batia em bicho nenhum. Esse cachorro vivia solto. Ela que prendeu. Ela invadiu minha casa. Isso é perseguição. Dona Lourdes manteve o olhar firme. O juiz ouviu. O promotor perguntou. Ela respondeu com calma, mas com o coração em brasas. Mostrou os vídeos, as fotos, as datas anotadas. Apontou os machucados ainda visíveis no cão, mesmo semanas depois. A audiência foi tensa. O ar pesado, o juiz sério. Do lado de fora, a cidade respirava a história. Postagens se multiplicavam. Gente cobrando justiça. Gente defendendo o acusado. Uma divisão clara, dolorosa, quase como uma ferida exposta da sociedade. Agentes da vigilância sanitária visitaram a casa do homem. Encontraram o quintal limpo, vazio, sem sinais de maus tratos. Ao menos não naquele dia. Ele havia limpado a cena. E o sistema hesitou. A denúncia formal estava feita. Mas as provas, apesar de impactantes, enfrentavam a burocracia. Palavra contra palavra. Imagem contra omissão. Um processo foi aberto. Mas a decisão demoraria. Enquanto isso, ele seguia livre. E a tensão no bairro aumentava. Dona Lourdes passou a sair menos. Certa noite, um vidro foi quebrado em sua janela. No portão, alguém escreveu com carvão: velha ladra de cachorro. Mas ela não recuou. Continuava a cuidar, continuava a denunciar, continuava a acreditar. Porque agora, mais do que nunca, o caso não era só sobre um cão. Era sobre o peso do silêncio, sobre o quanto a impunidade fere. Não só a vítima, mas toda uma comunidade. A cidade esperava por justiça. E Dona Lourdes também, mesmo sem garantias, mesmo sem promessas. Ela sabia que o caminho seria longo, mas também sabia que a verdade, uma vez exposta, não pode mais ser esquecida. Era uma manhã de primavera. O sol batia leve nas folhas. O vento trazia cheiro de grama cortada. E os pássaros voltavam a cantar com mais coragem. Mas quem florescia mesmo era ele. O mesmo cão que meses antes vivia acorrentado ao abandono, agora pisava pela primeira vez num quintal sem muros ao redor, sem coleiras, sem limites. A grama tocava suas patas com carinho, como se a própria terra quisesse acolhê-lo. Ele hesitou no primeiro passo. Olhou para trás. Dona Lourdes estava sentada no banco de madeira, com o olhar doce e firme que ele aprendera a reconhecer. Vai, meu filho. Agora é tudo seu. E então, ele correu. Primeiro desajeitado, como quem não sabe mais o que fazer com a liberdade. Depois mais solto, mais rápido, até virar quase vento. Aquele corpo antes frágil agora pulava, girava, roçava a barriga na grama. E então ele latiu, alto, livre, feliz. O latido ecoou pela rua como uma sinfonia inédita. E Lourdes chorou, chorou sem segurar, porque aquele som era mais que barulho, era um grito de vida. Dias depois, ele começou a dormir fora do esconderijo, no tapete da sala, com a barriga para cima, as patas abertas, como só dormem os que se sentem seguros. Começou também a brincar, primeiro com o ursinho de pano, depois com uma bolinha, e um dia, com Júlia. Júlia era a neta de Lourdes, 6 anos, 2 olhos curiosos, e um riso que fazia o chão vibrar. Ela chegou com medo. A avó tinha avisado que ele era um cão, mas bastou um gesto. Ela sentou no chão, deixou a mão estendida. Ele veio, cheirou, encostou o focinho e aceitou. Começaram ali. Brincadeiras de pega-pega no corredor, de esconde-esconde atrás do sofá. Ela lia livros para ele, contava segredos de escola, compartilhava biscoitos escondidos. Ele, por sua vez, aprendeu a esperar por ela na porta. Aprendeu a rolar no chão. Aprendeu que carinho não dói. Num final de tarde, um cão da vizinha entrou pelo portão aberto.
Ele não rosnou, não correu. Se aproximou com cautela, mas sem medo. Cheiraram-se. E depois, correram juntos. Florescer não é esquecer, é encontrar beleza. Mesmo depois da tempestade, ele, agora, florescia. Com cada passo, cada latido, cada respiração profunda, ele dizia ao mundo que valeu a pena resistir, porque a liberdade tem gosto de terra molhada e abraço quente. O tempo passou como um vento calmo, sem pressa, mas com direção. O cão que um dia se encolheu sob correntes agora dormia com o peito exposto, o focinho relaxado e o rabo solto. A casa de Dona Lourdes se tornara o seu mundo. E o mundo, enfim, fazia sentido. Mas Lourdes já sabia. Ela não viveria para sempre. Sua idade avançada e a doença que a corroía aos poucos dava sinais de evolução. Sentia no corpo o peso dos anos, mas no peito, a urgência da responsabilidade. Ele precisava mais do que um lar temporário. Precisava de um futuro. Foi então que surgiu Camila. Voluntária da Organização de Protetores, veterinária em formação, sorriso calmo e olhar que enxergava além das aparências. Ela acompanhara toda a história. Desde os vídeos compartilhados, os relatórios da denúncia, até as fotos do primeiro banho. No dia em que Lourdes a convidou para uma visita, ele se aproximou devagar, cheirou o sapato dela e ficou ali, ao lado, como quem pressente, como quem aceita. A adoção não foi imediata, foi construída. Camila voltou outras vezes. Trazia petiscos, deitava no chão, ria com Júlia. E aos poucos, ele começou a confiar. Não como antes, mas de um jeito novo, consciente, maduro. Na tarde da adoção oficial, Lourdes preparou tudo. Colocou numa caixa o ursinho de pano, o cobertor velho, uma foto dela com ele no colo. Camila chegou com uma coleira azul marinho, bordada com letras douradas. Traziam poço? Perguntou ela. Lourdes assentiu com os olhos marejados. Ela se agachou, colocou a coleira no pescoço dele. Ficou perfeita. Agora você se chama Bento. Bento, nome de recomeço, nome de bênção. A casa de Camila tinha quintal amplo, outros 2 cães, plantas em vasos de barro e uma varanda com sol da manhã. Ali, Bento encontrou algo que ele nunca tivera de verdade. Continuidade. Os dias viraram meses. Bento aprendeu a andar de carro, a tomar banho no pet shop, a deitar no sofá mesmo sem permissão. Ficou mais forte. O pelo voltou a brilhar. As cicatrizes ainda estavam lá, mas eram marcas de guerra vencida. Camila enviava fotos para Dona Lourdes toda semana. Bento com a língua de fora. Bento dormindo com as patas pro alto. Bento correndo com crianças em uma pracinha. E Lourdes da varanda de casa ou no hospital em tratamento sorria, porque sabia. Ela tinha feito a sua parte, e agora, Bento tinha uma história inteira pela frente. Anos se passaram. Bento envelheceu. Com dignidade, com amor. As patas ficaram mais lentas, os olhos, um pouco mais opacos. Mas o rabo nunca deixou de balançar. Ele viu crianças crescerem, brincou com novos filhotes, dormiu em dias de chuva no colo de Camila. E quando, muito tempo depois, chegou a sua última tarde, ele estava deitado ao sol. Sem dor, sem medo. Camila segurou sua pata, beijou sua testa e sussurrou: "Você foi amado. Inteiro." Até o fim. E ali, entre um suspiro e outro, Bento partiu, mas deixou no mundo um legado de resistência. E uma história que jamais será esquecida. Bento teve uma segunda chance. Ele encontrou amor, segurança mas a verdade é que nem todos têm a mesma sorte. A cada esquina, em cada cidade, há milhares de Bentos ainda acorrentados, por correntes de ferro ou de abandono invisível, cães deixados ao relento, gatos descartados como lixo, animais que aprendem a sobreviver no silêncio, porque ninguém os escuta, porque ninguém os vê. E o silêncio. Ah, o silêncio é cúmplice. Injustiça só se perpetua no silêncio. Quem cala, consente. Essa frase ecoou na alma de Dona Lourdes. E deve ecoar na de todos nós. Ela não era ativista, não tinha milhões de seguidores, não tinha voz na televisão, mas teve coragem, teve compaixão. E isso fez toda a diferença. Você pode achar que não tem muito a oferecer, mas a verdade é que basta um gesto. Adotar um animal ao invés de comprar,
castrar seus pets e incentivar vizinhos a fazerem o mesmo, apoiar financeiramente, divulgar ou ajudar cuidadores e abrigos da sua cidade, compartilhar denúncias, ser olhos e voz para quem não pode se defender. O mundo muda, de gesto e talvez tudo que falte para uma vida se transformar. Seja alguém como você. Você já viu um caso assim? Já salvou um peludo injustiçado? Já se arrependeu por não ter agido antes? Compartilhe a sua história aqui nos comentários. Sua experiência pode virar um novo roteiro. E mais que isso, pode inspirar alguém a salvar outra vida. Cada história que chega aqui vira semente. Semente de compaixão. Semente de mudança. Escreve. Curte esse vídeo se ele tocou você. Se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a continuar contando histórias que merecem ser ouvidas e a ajudar nos custos dos animais que resgatamos. E não esquece, a próxima história já está esperando por você. No próximo vídeo, conheça Tico, um cãozinho que enfrentou uma enchente com a coragem de um gigante. Perdido nas águas, invisível na lama, mas com um coração que nunca parou de lutar. Você vai se emocionar. E talvez repensar o que realmente importa. Porque quando a gente escuta essas histórias, a gente não sai igual. E se elas te tocam, é porque seu coração também pode ser lar.